Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos ao programa Opinião e Debate aqui na RS TV, RS Play TV, canal 524 da Claro Digital. Hoje, além das principais notícias do dia, as principais manchetes do dia, teremos aqui na bancada convidados especiais, prefeito Jefferson Vieira, carinhosamente chamado como Carrapicho, prefeito de Butiá. Muito bem-vindo, prefeito. Obrigado pela presença. E ele, mais uma vez aqui, com as suas colocações muito assertivas, né, com um profundo conhecedor da economia do nosso estado, o professor Gustavo Moraes. Muito obrigado pela presença, professor. Um prazer, Mário. Sempre é um prazer tê-lo aqui na bancada junto conosco. Gustavo Moraes, que é professor, doutor da PUC e coordenador do programa de pós-graduação em economia. Tá bom? Esse é o peso da nossa bancada. Daqui a pouco conosco também, direto da estrada, né, chegando em Carazinho, vai dar uma pausa, secretário de Desenvolvimento e Economia do nosso estado, secretário Hernani Polo, que hoje estava lá no Fórum de Competitividade na cidade de Passo Fundo. Olha, mais de 500 pessoas estiveram presentes, entidades empresariais de todo o norte do estado, prefeitos, o governador do estado esteve lá presente. Eu também tive mais cedo lá e toquei para Porto Alegre aqui para estar na companhia do senhor e da senhora que nos assistem aqui pelo canal 524 da Claro. Mas, nas manchetes do dia, uma boa manchete é que a onda de frio perde força após mínimas abaixo de zero em 6 estados brasileiros. Dessa vez não foi só o gaúcho que passou frio, mas 6 estados brasileiros tiveram aí, né, temperaturas abaixo de zero. Notícias nacionais, tem uma boa e tem uma ruim. Qual que o senhor quer primeiro? A primeira boa notícia é que para fazer economia, né, para que a gente não gaste mais ainda, o Congresso Nacional, né, para que o senhor não tenha mais imposto sobre aquilo que já é quase a metade de tudo que a gente paga em imposto nesse país, o Congresso Nacional derrubou, né, a tentativa de aumento do IOF, Imposto de Operações Financeiras. Essa é uma boa notícia, né? Quórum, maioria praticamente de emenda constitucional, mais de 300 deputados votaram contra, dizendo o seguinte: o governo federal, o executivo federal precisa fazer a lição de casa, tem que enxugar a máquina, tem que diminuir despesa seja com viagens, com ministérios, com diárias. Então, essa é a boa notícia. E, por outro lado, a grande dicotomia é que o próprio Congresso aumentou em mais 18 cadeiras. Sim, mais 18 deputados foram aprovados no Senado Federal, né, e agora retorna ao Congresso, e se aumenta mais 18 deputados, obviamente que os deputados, na sua maioria, também irão aprovar. Isso significa algo em torno de 95 milhões a mais no orçamento do Congresso Nacional, ou seja, do dinheiro que tem que sair do nosso bolso. A pergunta é, se por um lado derruba o IOF, e diz que o governo tem que fazer economia, por outro lado, aumenta o número de cadeiras do governo, do Legislativo Federal, do Congresso Nacional, gastando mais. Será que precisa? Essa é a pergunta. Será que precisa mais deputados? De 513 para 500 e... total aqui, até vou ver aqui para não dizer o número exato, são mais 18. Então, 515, são 530 deputados praticamente, né? 531 deputados que nós estaremos tendo que pagar a partir já
da aprovação desse projeto, né? O STF, com o aumento do número de eleitores e de moradores de alguns estados, disse que o Congresso Nacional deveria fazer uma readequação, porque o número de deputados ele é proporcional ao número de eleitores ou número de habitantes de cada estado. Mas uma readequação é pegar os 513 e readequar. Esse estado agora, no caso do Rio Grande do Sul, que tem menos habitantes, diminuiu, tira um deputado daqui. Santa Catarina, que tem mais habitantes, coloca um deputado para lá. E assim por diante. Não, a solução salomônica que os líderes, tanto da Câmara Federal quanto do Senado, acharam é que, ao invés de readequar, vamos colocar para mais, porque a população está crescendo, vai que alguém fique de fora da próxima eleição, precise, né, algumas cadeiras a mais. A verdade é que quem está faceiro com isso são os suplentes, né? O cara que era suplente, agora 18 ex-suplentes devem entrar aí a partir de agora com o número de aumento de cadeiras. É um absurdo. Brincadeiras à parte, é um escárnio. Por favor, verifique se o seu deputado federal, seu senador, e daqui do Rio Grande do Sul já vou dizer, nenhum senador votou a favor dessa proposta. Os 3 senadores votaram contra, ainda bem, mas verifique se o seu deputado federal votou a favor ou contra isso. Porque está lá os prefeitos, hoje nós estamos aqui com um prefeito que está trabalhando de uma forma muito aguerrida, né, muito inovadora aqui na região carbonífera, na cidade de Butiá, pedindo de chapéu na mão, de pires na mão, para que o deputado dê uma emenda. E é uma festa quando dá uma emenda, porque essa altura do campeonato, né, governo federal fechando torneira, governo estadual também em dificuldades, mas, na verdade, nós precisamos sim fazer o tema de casa para que a gente possa ser mais competitivo. E uma das coisas que faz com que o Rio Grande do Sul comece a girar a roda é justamente nós termos adequado ou começado a adequar as despesas do nosso estado com as receitas que o estado tem. Hoje o estado do Rio Grande do Sul é uma das menores cargas tributárias do Brasil em termos de ICMS. O estado do Rio Grande do Sul consegue hoje minimamente fazer alguns investimentos, porque também fez a reforma da Previdência lá em 2019. O estado do Rio Grande do Sul, para ser competitivo, precisa fazer o dever de casa e não simplesmente aumentar imposto. E está conosco na linha, nesse momento, o secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário Hernani Polo. Vocês podem ver que o secretário está ali, prefeito, ó, aqui, professor, ele está se deslocando, está em Carazinho, parou o carro agora na estrada, pela escuridão ali a gente vê que ele está na estrada, talvez num posto de gasolina, né? Algum parador no meio da estrada. Hoje ele estava lá no Fórum de Competitividade, junto com o governador Eduardo Leite. Mais de 500 lideranças estavam presentes lá de toda a região. E um secretário que vem fazendo um trabalho fantástico. O secretário aguerrido, não tem tranqueira com ele. É aquela coisa assim, embora tenha um perfil político, tem uma capacidade técnica enorme, e hoje eu pude testemunhar, porque eu estava lá também, o secretário Hernani Polo foi aclamado pelos empresários da região por ser um homem que destranca as coisas, que não tem tranqueira com ele, empurra para andar. E é isso que a gente precisa. Secretário Hernani Polo, uma boa noite, seja bem-vindo. Aonde o senhor está, secretário? Amigo Luiz Augusto Lara, aos demais que estão participando do programa e todos os telespectadores. Eu, nesse momento, estou aqui em Carazinho, num posto de combustível, né? Você estava ouvindo aí a fala, e num deslocamento de Passo Fundo para Santo Augusto, e amanhã cumprimos a agenda lá na região noroeste do estado.
muita chuva aqui também nesse momento, e é um prazer poder falar aí com todos os telespectadores, e hoje nos encontramos lá nesse importante evento em Passo Fundo, né, promovido pelo Centro de Liderança Pública. Cumprimentar também o Eduardo Fernandes, que é o embaixador do CLP aqui no Rio Grande do Sul, e que articulou junto com o Instituto Aliança, né, com um grupo de empresários de Passo Fundo, essa mobilização que reuniu quase 500 empresários de toda a região, né, para falar sobre competitividade, os desafios do Estado, o trabalho que estamos fazendo. O governador, né, conforme o nosso querido Lara já mencionou, esteve lá presente também. Então foi uma oportunidade importante para, né, falar um pouco do trabalho que estamos fazendo e também ouvir, né, sugestões, demandas, reivindicações da região, que basicamente ficaram focadas na infraestrutura, né, que é uma necessidade sem dúvida importante, né, para que a gente possa, né, também, através de uma melhor infraestrutura, criar uma melhor condição competitiva aí aos nossos empreendedores gaúchos. Secretário Hernani Polo, em termos de competitividade, e nós temos aqui junto conosco o professor Gustavo Moraes, que é economista, professor, doutor da PUC e coordenador do programa de pós-graduação em economia. Então, assim, é uma pessoa que conhece a fundo os números do Estado e, enfim, aquilo que é necessário para que a gente consiga movimentar a nossa economia. Em termos de competitividade, qual é a situação do Rio Grande do Sul nesse momento? Bem, nós estamos evoluindo, avançando. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de cumprimentar o professor Gustavo e também o prefeito Jefferson, que estão aí, de falar um pouco sobre o trabalho que o Estado fez nesses últimos anos. O Rio Grande do Sul, por muitas décadas, ficou gastando mais do que arrecadava, e isso trouxe o Estado para uma situação muito delicada. Perdeu totalmente a capacidade de investimentos, os serviços foram se degradando, foram, né, perdendo a qualidade, e quando um Estado não consegue cumprir minimamente as suas responsabilidades com a infraestrutura, com a saúde, com a educação, com a segurança pública, você piora o ambiente de negócios, e isso afasta investidores. O investidor, e nesse desafio como secretário de Desenvolvimento Econômico, a gente tem conversado com muitos empreendedores do Rio Grande do Sul, de fora do estado e de fora do Brasil. Caiu o Hernani Polo aqui, que está na estrada. Nós vamos já logo em seguida fazer a conexão novamente, mas o secretário Hernani falava, professor, de que deu para pegar um pouco do que ele estava falando, que o Rio Grande do Sul saiu agora, e hoje eu ouvi isso lá, do pessoal do CLP, de 8º colocado há 5 anos atrás no ranking de competitividade dos estados brasileiros para 5º lugar. Subiu 3 cadeiras, 3 posições, né? E muito disso se deve a fazer o tema de casa que foi colocado hoje lá, a questão da reforma da Previdência, algumas parcerias público-privadas, ainda muito andar em termos de competitividade, principalmente no setor de infraestrutura de estradas, né? Então, tem estados aí que a questão de PPPs em estradas ou concessões chegam a 14, 15 empresas trabalhando nisso. Nós temos 4 aqui no Rio Grande do Sul, né? Para mim o problema não é o pedágio, para mim o problema é o pedágio caro, né? E mais caro do que um pedágio, né, é justamente as vidas ou a falta de condição para um estado prosperar, para ter cargas, ter que trocar pneu, ter que quebrar carro, quebrar caminhão, ceifar vidas. Então, dá para sentir, vocês, em termos de universidade, vocês sentem isso que o CLP hoje colocou lá, que o Rio Grande do Sul vem subindo alguns pontos no ranking de competitividade? Isso dá para sentir em termos de academia ou ainda é muito
é pouco palpável isso. Lara, acho que tu traz uma pergunta muito importante, né? Porque, na verdade, assim, o Rio Grande do Sul ele continua tendo muitos méritos, o Rio Grande do Sul ele continua sendo um estado referência em várias áreas. Nós aqui acompanhamos no teu programa, né, vários profissionais de destaque do Rio Grande do Sul na área de medicina, na área de educação, na área, enfim, de atuação nas indústrias, né, nas indústrias exportadoras. E o Rio Grande do Sul ele tem um dinamismo que, né, nenhuma crise vai tirar. O povo gaúcho é muito criativo, muito estudioso e esse dinamismo ele não vai desaparecer. Entretanto, do ponto de vista governamental, né, o Rio Grande do Sul ele tem que estar atento a certas questões. Nós tivemos uma evolução no ranking de competitividade do CLP, né? É claro que esses rankings dependem do critério que você adota, mas Sim. Nós tivemos uma evolução muito em função também de algumas vantagens que nós tivemos nos últimos 2 anos. Né? Notadamente, certo. Por exemplo, nós cessamos de pagar os juros da dívida ao governo federal. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é importantíssimo. E eu acho que aqui tem uma resposta, né, Lara, muito importante, que realmente os juros da dívida trazem um peso sobre o orçamento do Estado. Sim. E nós não temos, né, Lara, por hora, uma solução definitiva para a dívida do Estado. Nós Sim. fizemos um regime de recuperação fiscal. Esse regime de recuperação fiscal, por tudo que já aconteceu no Estado e por causa das condições econômicas federais também, ele se encontra desatualizado. E, inevitavelmente, lá em dezembro de 2027, em dezembro de 2027, o Estado, o novo governador, terá que rediscutir as bases dessa negociação. Numa conta de padeiro hoje lá, já se falava em mais de 100 bilhões dívida hoje no Estado. Hoje o número oficial do Tesouro do Estado é 105 bilhões de dívida. E nesse 105? 105 bilhões, né? Como se cada gaúcho aí, 11 milhões de gaúchos, devessem quase 10 mil reais em média, né, para a federação. O senhor deve 10 mil já fora da prefeitura, né? O senhor vai sair daqui hoje sabendo que já está devendo 10 o seu cheque especial aí. E para o nosso telespectador ter uma noção, né, o Estado deve 105 bilhões para a federação e arrecada num ano, grosso modo, 60 bi. Então a gente tem uma situação que essa dívida vai voltar a pesar no orçamento e isso vai, né, é quase que inevitável, se não for bem negociado, isso vai tirar a competitividade do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma necessidade de portos competitivos, Santa Catarina tem pelo menos 5 portos mais competitivos do que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem necessidade de estradas mais competitivas e, principalmente, o Rio Grande do Sul tem uma necessidade de oferta firme de energia para que as indústrias possam atuar. Com energia, com transporte, com força de escoamento, força de porto, o Rio Grande do Sul não tem como perder. Aí está o pilar da competitividade. Totalmente, né, Lara? A gente é muito crítico, né? Nós somos muito críticos em relação a dar subsídios para setores localizados. Nós entendemos que o subsídio para setor localizado, para uma determinada indústria, para um determinado ramo industrial, ele tem vida curta, né? Ele é de curto prazo. Ele até gera emprego, ele até gera circulação de renda, fica localizado, não beneficia a todo o Estado, né? E isso se esvai logo, né? Porque a indústria está usufruindo de um benefício que outras indústrias semelhantes não estão usufruindo em outros estados. Nós entendemos que ao invés de dar subsídio para indústrias, para setores, né, da economia, nós deveríamos concentrar esses subsídios na infraestrutura, em energia, em transportes e escoamento de produção. Isso faria com que todos os setores se beneficiassem. Então quer dizer, a grosso modo, tá? Durante 8 anos eu fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. E sempre me debati que quase 1/3 do nosso orçamento deixava de entrar dinheiro porque era dado em subsídios para a empresa. O que o senhor está dizendo é que, diminuindo os subsídios para a empresa, para algumas empresas, né, por A ou por B ou por C, sobraria dinheiro para investir em estradas, em portos. Quer dizer, essa é uma estratégia. É uma estratégia importante. Outra estratégia que parece que alguns estados também estão fazendo, ou seria complementar, é buscando parcerias público-privadas para essas áreas de infraestrutura que requer muito dinheiro. Sem dúvida. E a parceria público-privada no Brasil, ela ainda tem um regulamento que me parece ultrapassado.
né? Nós estamos, por exemplo, enfrentando problemas relativos à inundação e muitas concessionárias estão perdendo movimentação. Isso já aconteceu no transporte público, por exemplo, né? E aconteceu no aeroporto. Então, as parcerias público-privadas, elas poderiam ter mecanismos, por exemplo, de prorrogação no caso de desastres, da ocorrência de desastres naturais, ou de algum movimento que afete a demanda desses usuários, desses empresários, a gente pudesse ter uma prorrogação da concessão. Sim. Ou uma prorrogação da parceria público-privada. O Chile funciona assim. O Chile, as parcerias público-privadas, as concessões, elas não têm prazo para acabar. Elas são até o empresário recuperar, né, o consórcio recuperar o seu investimento. Então, há oportunidades criativas no radar. Então, ó, o pessoal vai botando jabuti em cima dessas leis, que eram leis para agilizar, para facilitar, e aí acaba que a coisa, né, vai travando. Mas volta aqui, está na linha novamente conosco o secretário Hernani, estava falando a hora que caiu, secretário, do tema de casa que o governo fez a respeito de previdência, das reformas que foram feitas, né? E a partir daí que isso começou a viabilizar, né, alguns investimentos. Então, se o senhor quiser repetir algumas das reformas e alguns dos investimentos que estão sendo proporcionados a partir daí, secretário. Bem, o que eu estava comentando é que um investidor, para tomar a decisão de fazer o investimento, um empresário, um empreendedor, ele avalia as condições, o ambiente daquele local onde ele vai fazer o seu investimento. E isso, naturalmente, é uma análise do aspecto tributário, da segurança, da infraestrutura, da educação, da formação do capital humano. São vários fatores que levam um empreendedor a tomar a decisão. E o Estado do Rio Grande do Sul ficou por muitas décadas gastando mais do que arrecadava, né? Demorou muito fazer as reformas e isso gerou uma incapacidade de investimentos. Então, tivemos uma degradação dos serviços, especialmente na infraestrutura, mas também na segurança pública. Você lembra, naquele período de 2015 a 2018, eu estive como secretário da Agricultura do governo Sartori. Foi um momento extremamente difícil, aonde que começaram as reformas a serem enfrentadas, né, algumas extinções de fundações e autarquias, até porque o poder público também, ao longo da sua história, foi criando muitas estruturas que até cumpriram um papel num determinado momento, porque não existia alguns serviços. Eu faço uma referência aqui à CESA, a Central de Armazenagem, Central Estadual, a Companhia Estadual de Arcílios e Armazéns. Lá nos anos 70, 80, não tínhamos cooperativas, cerealistas, empresas com capacidade de armazenagem. O Estado cumpriu um papel naquele momento, mas chegou num determinado período que o Estado tem que sair fora desse tipo de prestação de serviços. E nós demoramos muito no Rio Grande do Sul a fazer essas reformas. Naquele período do governo Sartori, você estava na Assembleia, deputado Lara, você começou a enfrentar esse tipo de situação porque o Estado praticamente entrou em insolvência. Quer dizer, baixa capacidade de investimento em segurança, os índices de criminalidade aumentando, pagamento aos servidores em atraso, pagamento a fornecedores em atraso, repasse para os hospitais em atraso. E aí entra o primeiro governo do Eduardo Leite. Nós estávamos na Assembleia Legislativa, fomos inclusive presidentes da Assembleia, eu sucedi o deputado Augusto Lara, e as reformas então começaram a ser feitas, reforma da Previdência, reforma administrativa. Normalmente aquilo que precisa ser feito em termos de reforma, ela gera uma antipatia, uma rejeição, né? Um cenário, num primeiro momento, muito desgastante. E ela provoca um resultado a médio e longo prazo. Mas são situações que precisam ser enfrentadas, né? Eu acho que o Estado demorou muito, infelizmente elas foram feitas em 2019, quando você estava, Augusto Lara, como presidente da Assembleia Legislativa, nós acompanhamos lá, e aquilo fez com que o equilíbrio das contas públicas pudesse minimamente ser ajustado, né? E o Estado, então, passar a gastar menos do que arrecadar. E isso é fundamental. Se fez também privatizações e concessões, que é o caminho para que possamos melhorar a nossa infraestrutura. Eu sempre tenho dito que muitas vezes, aí está o professor Gustavo, que é da área da economia, muitas vezes se criminaliza a concessão ou a privatização. O grande ponto é o contrato, é um contrato bem feito, que garanta, né, uma tarifa
razoável ao usuário e, em contrapartida, os serviços de investimentos, recursos para poder melhorar aquele serviço, seja no saneamento, seja na energia elétrica, seja nas rodovias. E nós avançamos, felizmente, né, ainda com algumas concessões em curso e fazendo esse debate, mas estados como Paraná, São Paulo, né, avançaram nas concessões há 30 anos atrás. E hoje eles têm uma condição de infraestrutura muito melhor, muito mais robusta do que a nossa. As reformas também produziram uma condição do Estado, a partir de privatizações, ter esse recurso no caixa para investir no futuro. Nós ficamos por muito tempo usando pouco recurso para pagar o passado. O déficit da Previdência é um exemplo disso, que ainda ele é grande, né, mas seria 5 bilhões a mais se não fosse as reformas terem sido aprovadas. Então, hoje o Rio Grande do Sul ele consegue, né, mesmo ainda com uma condição difícil, desafiadora para o futuro, né, uma situação delicada, mas hoje está se conseguindo fazer investimentos ao longo desses últimos anos na segurança pública, os indicadores melhoraram, né, na infraestrutura. Então, nós estamos gradativamente melhorando as condições, o ambiente de negócios, e isso fez com que o Rio Grande do Sul, nesses últimos anos, pudesse atrair investimentos. O ano passado foi o ano que mais conseguimos investimentos privados da história do Rio Grande do Sul, foram mais de 100 bilhões, e claro, isso alavancado pelo investimento da CMPC, Lara, que você conhece muito bem, investimento de 25 bilhões em um único projeto. Então isso, né, levantou esse volume de investimentos que o Rio Grande do Sul conseguiu no ano passado, mas investimentos importantes na área de data centers, por exemplo, nessa economia de inovação, né, uma nova economia, na área de energias renováveis, na área de biocombustíveis também, investimentos bem significativos, porque hoje o Estado consegue, né, fazer, né, esses investimentos para melhorar as condições. Estamos ainda num caminho longo até termos uma condição razoável, mas estamos muito melhores do que estávamos há poucos anos atrás, e isso se deve a esse enfrentamento, essas reformas, enfim, tudo o que foi feito de aprovação de projetos, e o governador Eduardo Leite sempre teve isso muito claro, né, e foi sempre muito determinado. A Assembleia Legislativa também compreendeu, né, de que o Estado precisava fazer essa, né, readequação da estrutura pública. Quem gera riqueza, quem gera empregos é o setor privado, né, não é o poder público. Agora, o poder público ele precisa criar as condições para que os empreendedores invistam. E criar as condições significa, primeiro, estar com as contas ajustadas, o equilíbrio fiscal é fundamental, e ter a capacidade de ir investindo nessas áreas para que a gente possa ir melhorando as condições e o Estado crescer e prosperar. Então, hoje Maravilha. Foi o que abordamos lá nesse Fórum da Competitividade lá em Passo Fundo. Maravilha. Secretário, deputado Hernani Polo, muito obrigado pela sua participação. Não queremos também tomar mais seu tempo, a gente está vendo que o senhor está na estrada aí. Vamos continuar o programa por aqui e a hora que tiver por Porto Alegre, venha nos fazer uma visita aqui para conhecer a estrutura da RSTV Play, que hoje conta aqui são 4 estúdios, né? Somos transmitidos por mais de 1.000 influenciadores digitais já em todo o Rio Grande do Sul, e é uma TV diferente, né, que se propõe a aprofundar temas como desenvolvimento econômico, que é tão fundamental para justamente trazer o equilíbrio social para o nosso Estado. Uma boa viagem, que Deus acompanhe aí, Hernani. Muito obrigado, agradeço aí o espaço e também o convite, vamos combinar uma data. E só para finalizar, acho que é uma informação importante, nessa semana, na segunda-feira, o Rio Grande do Sul, através da Invest RS, abriu um escritório, um ponto de referência em São Paulo, que é o centro principal econômico do país, né? Nós estamos lá presentes, né, tendo uma condição agora de também estarmos atentos a tudo o que acontece em São Paulo. E mais do que isso, a gente sabe de que muitas vezes comitivas de fora do país vêm até São Paulo e de lá voltam, então a gente estará lá também atuando, apoiando também
abertura de mercados, atração de investimentos, e anunciamos na segunda-feira um investimento de R$1 bilhão em uma parceria de um grupo da Malásia com um grupo brasileiro na área de semicondutores. Nós teremos uma fábrica de semicondutores no município de Cachoeirinha também, fruto já desse trabalho da Invest RS. Então são notícias positivas aí que também trazem boas perspectivas futuras aí para o nosso estado. Muito obrigado e um abraço a todos. Obrigado, um abraço, secretário. Boa viagem. Obrigado. Prefeito Jefferson, carinhosamente chamado pela população como Carrapicho. Carrapicho é aquele que pega, gruda aqui, né? E não desgruda. E pelo jeito ele é assim com o povo dele lá em Butiá. Prefeito, agora a vida de prefeito não é mole. Eu vou te dizer uma coisa, tem que ter coragem. Porque chegou num momento em que disse, bom, agora o Rio Grande do Sul fez o dever de casa, né? Vai começar a entrar dinheiro, não vai pagar dívida. E aí nós começamos a fazer conta e disse, pô, agora vai ficar bom, porque, né? Só em estradas, hoje um dado que foi dado lá, que foi anunciado lá, enfim, divulgado, o Rio Grande do Sul vinha investindo em torno de 150 milhões em estrada por ano. Não é nada. Para a estrada, 150 milhões não é nada. E ao longo dos últimos 10 anos. De um tempo para cá, depois das reformas, o Rio Grande do Sul está investindo 1 bilhão e 200 milhões em estradas. Quer dizer, falta muito ainda, porque as estradas estão sucateadas, muito tempo sucateadas. Mas, enfim, começou a fazer conta, com aquela conta de padeiro, está pagando menos 4 bi da dívida, né? Entrou mal ou bem com a dificuldade da pandemia, mas entrou um dinheiro da União forte na pandemia, né? Começou aquilo a fazer um caixa. Salário colocado em dia. Bom, vai entrar um dinheiro para os municípios do governo do estado que não entrava nada. O governo do estado não pagava hospital, não pagava... Enfim. Quando parece que o estado se apruma para poder fazer a sua parte, o governo federal tranca recurso do Fundo de Participação dos municípios, não está chegando o dinheiro da saúde, as obras com dificuldade, lá vocês estão tendo ali a 290, a duplicação, mas com dificuldade para chegar o dinheiro na ponta para o prefeito. Como é que o senhor está se virando em Butiá para fazer com que a cidade ande para frente, prefeito? Bom, boa noite, Lara, boa noite. Que honra estar, né, com esse cidadão aí depois. Eu quero conversar contigo aí. Pede umas dicas para ele aqui. Nós precisamos, né? Bom, nós pegamos um município lá com um déficit orçamentário milionário. Né? Estima-se entre empenhos e cobranças de serviços que foram realizados e não pagos em torno de 14 milhões. Para um município com um orçamento de 100 milhões, isso é muito dinheiro. Né? E tem um agravante lá que nos preocupa muito. Foram feitos alguns empréstimos durante o antigo governo, com carência, não se apavora, com carência de 5 anos para começar a pagar e amortização de 25 anos. E isso venceu em novembro do ano passado, final de novembro do ano passado. Quer dizer, quando chegou bem na tua vez... Chegou na minha vez, a conta chegou... Chegou a conta também. Para pagar, né? Isso dá em torno aí de R$500 mil, meio milhão mês. Os precatórios, e a gente sabe que os precatórios é a única ação que o juiz responde com patrimônio próprio. Os precatórios estavam congelados desde a pandemia, não eram pagos. Iniciamos pagando em janeiro. E tinha mais um financiamento lá, com Finisa, pela Caixa Econômica Federal, que era de um projeto de uma drenagem que não deu muito certo, que durante o período das enchentes precisaram até, inclusive, desmanchar algumas obras prontas, né? Porque não dava conta do fluxo de água. Também estava congelado desde a enchente, começamos a pagar em janeiro. Isso é quase 2 milhões que não eram pagos, né? E que nós iniciamos pagando e já com o déficit orçamentário que se tinha. Desses 14 milhões, 6 milhões não tem dotação. Então, é o que complica um pouco mais. Não, mas é que se tu não tem dotação, um recurso, foi feito empenho para isso? Alguma coisa sim. A grande maioria foi feito empenho. Ficou empenho pronto,
porém Mas não sem tinha dinheiro dotação. nem dotação para pagar, que é o Isso pior. não é mais ou menos a pedalada fiscal? Pedalada fiscal, pode-se Então, dizer aquilo, isso. né? Pode-se dizer isso. Sim, né? porque eles não têm recurso. Exatamente. Inclusive, eu estive aqui, eu e o secretário de administração estivemos aqui no Tribunal de Contas em Porto Alegre em fevereiro pedindo ajuda. O prefeito e o secretário de administração pedindo ajuda ao Tribunal de Contas. Mas vai se incomodar o prefeito anterior, hein? Com certeza, Vai com se certeza. incomodar. Com certeza, isso a gente não resta sombra de dúvidas. Em meio a isto, os grandes desafios, né? Chegamos lá, o parque rodoviário sucateado, nós temos uma situação gravíssima lá de uma retroescavadeira que foi oriunda de dinheiro do governo federal, que, sabe, chega a retro, adesiva, faz a foto, pega a autorização para uso. Não foi feita a foto, não foi adesivada, não foi pega a autorização e a retro já está sucateada no pátio. Hoje o governo federal nos cobrando. Nossa. Nós descobrimos essa dívida, né, da retro e um trator que receberam, veio verba para pagar e não foi pago. E o dinheiro está lá reservado para isso. Só não foi feito o trâmite, né, da liberação do uso do equipamento. Motonniveladora, 3 motoniveladoras, apenas uma em funcionamento estava, conseguimos colocar 2 em funcionamento. Enfim, os carros da saúde, você sabe que os municípios de interior usam muito o serviço do Estado, e isso a grande maioria, capital, Porto Alegre, né? Tem algumas cotas que o Estado, de algumas especialidades que é para Camaquã, outras para São Jerônimo, onde tem o nosso hospital referência ali da região. Isso tudo é um grande desafio. Os carros da saúde para levar essas pessoas, nós pegamos o município com 3 carros funcionando. Não, 5 carros acidentados e 4 com motor A impressão errado. que tem, o senhor falando assim, prefeito Jefferson, é que o prefeito, quando chega, ao menos no início do mandato dele, ele é meio gestor de massa falida, né? Sabe aquela coisa que já está em recuperação judicial e o cara entra ali para dizer, tá bom, mas com tudo isso, e como é que o senhor se vê para fazer o dia a dia? Como é que o senhor está conseguindo dar conta do diálogo? Agora conte o segredo aí, porque que na conta do economista você não está fechando a conta aqui. Eu estou muito feliz de dividir a bancada com ele aqui, que é o cara que pode me ajudar. Eu estou rindo, mas é uma tragédia. Não, a gente ri para não chorar. Eu tenho um agravante lá, as contratações em RPA, aquele famoso recibo de pagamento autônomo. Né? A gente sabe que aquilo é um regime emergencial para 3 meses. Nós encontramos lá RPA de 11 anos, 9 anos, 8 anos, 6 anos, 5 anos, 3 anos. E o que é pior? Esse pessoal, passou 3 meses, gera vínculo, né? Empregatício. E essas pessoas estão entrando diariamente com ação contra o município. E é ação de $500 mil, 600 mil, tem uma agora, entrou uma semana de 800 mil. E anteriormente já vinha acontecendo isso, e a administração ela meio que ignorava isso e fazia acordos e pagava. Né? Perderam todos e vão perder todos e pagava. Eu já me posicionei do não pagar, porque nós temos o funcionário concursado que está esperando o precatório dele. Como é que é esse camarada? Porque por mais que ele tenha esse direito, quando ele pegou o serviço neste método de contratação, ele sabia como funcionava. Sim. Então, ele ficou todo esse tempo, ele não cobrou para depois cobrar e gerar esse passivo para o município. É muito comum em gestão pública um termo chamado freio de arrumação. Eu imagino que eu administrei 3 secretarias de Estado, por 3 governos diferentes. Os primeiros 6 meses, professor, para tudo. Não, mas tem que... Não, mas se não for na feira, no evento... Não vai. Para tudo, estabelece um fluxo monitorado pelo Tribunal de Contas e aqui no Estado pela CAGE, né? E, bom, quem vai me fiscalizar, Tribunal de Contas, no seu caso, né? E no caso do Estado ainda a CAGE, que me dê um fluxo de que seja aquele fluxo mais transparente, mais fácil para que ele possa fiscalizar. Porque o que eu vi acontecer? O pessoal que ficou para trás, eu, graças a Deus, tive 3 passagens por secretarias de Estado,
sou invicto no Tribunal de Contas, nunca paguei uma multa de R$ 1.500, mas eu fiz o freio de arrumação. Porque parece assim, que se a gente não fizer aquele empenho ali agora, o mundo vai terminar. E não termina, viu, prefeito? Não termina. Não termina. Agora, se tu não coloca um freio de arrumação, nós tivemos aqui esses dias um gestor que disse o seguinte, eu assumia, era um departamento, eu assumia, mas equivale a uma secretaria, maior até do que uma secretaria, e cheguei lá, os diretores pediram para eu dar a minha senha eletrônica, da assinatura eletrônica, que hoje tu não precisa, né? Tem assinatura eletrônica. E aí vieram 5 diretores para eu assinar. Você, mas como assim? Não, para o senhor assinar, para nós facilitar aqui o trâmite, a tramitação, a gente assina pelo senhor. Não, mas peraí, sou eu que respondo. Como assim assina? Não, mas há 30, 40 anos é assim que se faz. Então, assim, o tal freio de arrumação, para botar as coisas no devido lugar, num primeiro momento, a população até, pois é, entrou uma expectativa, mas se não colocar freio de arrumação, primeiro que não termina o governo, e segundo, mesmo quando terminar o governo, o senhor vai ficar mais 10 anos respondendo para o Tribunal de Contas por ter dado continuidade em coisas que já vinham mal de governos anteriores. Né? Mas tem o dia a dia. Como é que está no dia a dia? Como é que o senhor está conseguindo fazer frente aí? Então, é bem mais ou menos neste molde que tu apresenta para nós aqui, né? O freio de arrumação, é tu trancar aquilo que não se tem um entendimento claro de como funcionava, né? Meio que bloquear, priorizar aquilo que é essencial, né? Saúde ali, educação, enfim, e regularizar aquilo que está errado. A nossa primeira regularização lá se dá na questão dos RPA. Nós, inclusive, vamos sair este ano no anuário do governo federal como o primeiro município a criar o emprego do agente público, né? Agente de saúde público e combate às endemias. Que o pessoal nunca quer criar esse emprego, que é para poder aquela velha maniazinha de ter o cara na mão na hora da eleição. E uma das minhas bandeiras é a liberdade, é trazer liberdade para o trabalhador, para aquela pessoa, né? Inclusive, nós realizamos alguns PSS, processo seletivo, e tivemos apontamento agora por denúncia, e o que me chama a atenção é que na segunda-feira agora que passou, na terça-feira, perdão, hoje é quinta, né? Sim. Na terça-feira, o município vizinho lança um edital idêntico ao nosso, que sofreu a denúncia, o apontamento, que era questão de prazo, enfim, que nós estamos corrigindo, inclusive viemos aqui para tratar isso pessoalmente, né, com o conselheiro, para a gente corrigir, porque qual é a intenção? A intenção é corrigir tudo que está errado. Certo. É aquela história, se eu errar, eu vou errar tentando acertar. Sim. Né? Mas chama a atenção de um município vizinho lançar um edital idêntico ao nosso e... Por exemplo, o meu secretário de saúde, ele é secretário de saúde há 22 anos. Foi secretário de saúde de Charqueadas, General Câmara e os últimos 8 anos em São Jerônimo. Ele conhece a matéria. Ele sempre fez dessa maneira, porque era a maneira que trazia mais transparência para que aquilo acontecesse. E aí, para a surpresa dele, e a minha surpresa também, nós tivemos que, inclusive, cancelar um edital, né, de um processo seletivo, para poder corrigir esses apontamentos que nós tivemos. Só que o processo seletivo, tu não sabe quem vai passar. Não, é o mais transparente. É o mais transparente possível, lógico, né? Sem dúvida. E mesmo assim, eu creio que a denúncia vem de pessoas que não querem que a coisa aconteça. É aquilo que eu digo. Tu vence a eleição, né? Tu vence a eleição, tu gera uma expectativa na população e um transtorno de quem perdeu. Isso é lógico, tá? E esse cara, ele vai ficar ali... Mexe no sistema todo. Alfinetando, mexe no sistema todo. Eu tô com um problema lá, ontem até teve uma reunião lá, nós temos uma escola lá, o Cides Conter, ela era uma escola particular, o município na administração passada comprou o prédio, né? Não se tem uma clareza, nós estamos há quase 6 meses de governo, não conseguimos ainda identificar, mas foi comprado com dinheiro da educação, porém do Livre, parece que uma parte do Fundeb.
Essa escola, quando criaram ela, tiraram alunos de outras escolas para trazer para ali, gerando um custo maior, porque não tinha alunos novos. São os alunos das outras escolas que vieram para ali. Aí tu gera mais um custo de transporte, porque tu tem que buscar o aluno no bairro, né? O desdobramento do professor, o aumento de professores, um custo altíssimo. E aí nós apresentamos uma proposta. Nós temos uma parceria com o IFSU e agora também com o SENAC, né? Tem um pessoal que está vindo todo sábado fazer o curso de técnico em enfermagem totalmente grátis, gratuito. E nós queremos ampliar essas parcerias para aumentar a oferta aos jovens, aos adolescentes, para que eles tenham acesso a cursos, né? Como foi falado aqui, para que se aumente a competitividade, né? Nós temos lá uma empresa que está fazendo a duplicação de uma outra empresa na divisa do município, que 90% dos funcionários são cariocas, são do estado do Rio de Janeiro, porque não tem a mão de obra qualificada ali. E nós precisando de emprego. E nós precisando de emprego. Prefeito, gestão. O problema do Brasil, eu estou convencido, é gestão. Prefeito, eu vou aproveitar e quero lhe convidar para que o senhor venha mais vezes no programa. Nós temos muito para falar. Estou vendo que o senhor está botando a casa em ordem, mas vem aqui para dar as boas notícias, resultado desse seu trabalho que o senhor está fazendo aí. E eu vou aproveitar a presença do professor aqui para dar uma pincelada na questão que é justamente a paz selada entre Israel e Irã. E vou fazer uma pergunta aqui ao professor, e nós estamos aqui já com 3, 4 minutos para terminar o programa. Professor, tudo aquilo que a gente já viu, não vamos bater mais na questão da guerra em si. O Trump anunciou a paz, aí eles continuaram brigando, aí na tarde ali eles anunciaram a paz novamente. Os motivos da guerra a gente, né, já sabe, né? Muito motivo religioso, mas muito motivo econômico, né? Então uma coisa acaba se confundindo com a outra ali. Essa guerra, na sua opinião, professor, eu sei que o senhor não é especialista em guerras e muito menos em mercado internacional, mas a sua vasta... Essa guerra, ela terminou ou ela cessou até o presente momento muito mais por motivos humanitários ou por motivos econômicos? Porque a impressão que eu tenho, professor, é que tem momentos que outros países não dão muita bola para a guerra, até se aproveitam para vender um pouco de equipamento bélico, armamento e tudo mais. Mas quando chegou perto de fechar o Estreito de Hormuz ali, o pessoal, né? Na sua opinião, professor, como é que o senhor enxerga essa paz aí? Ela vem da onde a raiz? De Hormuz, né? De fato, Lara, na verdade se trata de um cessar-fogo muito frágil, né? As razões pelas quais ocorreram os combates, elas permanecem. É o programa nuclear iraniano, é a dificuldade que Israel tem em relação à Palestina, é o apoio do Irã a grupos que, né, acabam exercendo terrorismo no território de Israel. Tem tudo isso ainda colocado, isso não se resolveu, pelo menos para o momento. Mas o que leva ao final da guerra, penso, não é só o fechamento potencial do Estreito de Hormuz, que levaria o barril do petróleo a $120 no mercado internacional, prejudicaria especialmente a China, prejudicaria a Europa, prejudicaria os Estados Unidos, que têm reservas nesse instante estratégicas de petróleo prejudicaria aliados de ambos os lados. Prejudicaria a todos, né? A guerra, é bem verdade, você citou aí, ela é um showroom de armamentos, é um showroom para o mercado de exportações, infelizmente. Infelizmente. Né? Mas o principal aqui, Lara, é que os Estados Unidos vivem um momento de um grande déficit fiscal. Né? Os Estados Unidos têm uma dívida enorme, né? Inclusive os chineses pararam de comprar a dívida americana no momento que o Trump decretou uma guerra comercial aos Estados Unidos. Então, colocado isso, o Ocidente não tem condições de sustentar uma guerra duradoura. E principalmente o Ocidente não tem condições de sustentar financeiramente uma guerra duradoura com duas frentes, com a Ucrânia e com Israel tendo combates importantes. Imagina se surgisse uma terceira frente, Deus me livre, na Coreia do Sul, Deus me livre em Taiwan. Então o pessoal teve que correr para fazer uma trégua, um cessar-fogo, que ainda é um cessar-fogo frágil, mas que ambos os lados estão bastante combalidos, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista humanitário. Então, assim nós encerramos o nosso programa de hoje com convidados muito especiais e com a sua companhia.
Muito obrigado por estarem aqui conosco na RS Play TV, uma TV formada por influenciadores, uma nova TV do Rio Grande do Sul, mas aqui no programa Opinião e Debate, nós vamos a fundo para que você também possa tirar as suas conclusões com base em opiniões que tem aqui sim um lastro, um arcabouço, né, de quem conhece o assunto. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem estaremos juntos novamente e fiquem com Deus. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.